Você provavelmente já ouviu falar que o Brasil é muito forte na parte do agronegócio. Isso é verdade, somos mundialmente reconhecidos por isso. O agro é muito importante na composição do PIB e também na geração de empregos. De modo que ter exposição a esse setor pode significar ter exposição a alguma das melhores oportunidades que temos no país. E se na parte de fundos imobiliários eu prefiro ficar de fora dos fiagros, pelo menos por enquanto, por motivos que eu já falei em vídeos da série Viver Difícil, na carteira de ações eu penso de maneira diferente. Inclusive, há uma empresa que é ligada ao agronegócio, que já fez parte da minha carteira pessoal durante bastante tempo, depois eu vendi e estou de olho nela novamente agora. E nesse episódio do Viver de Ações, episódio número 10, eu vou mostrar o que aconteceu na carteira desde o último episódio, mostrar a parte consolidada, a rentabilidade e comentar sobre números do setor do agronegócio e também dessa empresa que deve entrar na minha carteira. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrá-los que no dia 21 de novembro, daqui a mais ou menos um mês e meio, eu abrirei inscrições para a 23ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo um completo leigo, que não sabe investir o seu capital, nem tem direito como funciona o dinheiro, juros compostos, e transformar esse cara em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Lembrando que essa é a última turma deste ano e inclusive vai ser uma turma que vai ser lançada quase em época de Black Friday, então nós teremos benefícios especiais. Geralmente Black Friday o pessoal dá desconto. Eu não dou desconto, mas eu dou mais benefícios. Portanto, dê uma olhada no link abaixo. Entrando agora no assunto do vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o MyProfit, a plataforma que eu uso para consolidar minha carteira e também ajudar na declaração de imposto de renda, para a gente ver o que aconteceu desde o último episódio. Lembrando que no mês passado eu fiz um episódio excepcional, aproveitando uma queda mais aguda da bolsa, que derrubou principalmente alguns nomes nos quais eu já estava de olho. Eram nomes que já faziam parte da carteira e me aproveitei para comprar mais. Foram eles Bradesco, Transmissão Paulista e também B3. Mas vendo o que aconteceu desde então. Estou aqui na página do MyProfit, na minha carteira de ações. Hoje temos movimentação, como todos os dias de mercado, parte da carteira caindo, parte subindo. No geral, né, tá subindo um pouco, mas o que me interessa é olhar o que aconteceu com as minhas posições. Para isso, primeiro, eu vou vir aqui em posição detalhada. No posição detalhada, eu tenho a comparação entre o preço atual e o preço médio que eu tenho na aquisição das ações. Veja que hoje nós temos 7 ativos na carteira, 5 deles estão apresentando resultado positivo, sem contar dividendos, lembrando que vários nomes aqui pagam bons dividendos, diria que a exceção para isso é principalmente B3, que paga bem menos. De modo que o resultado ele é maior, e aqui com prejuízo eu tenho 2 posições. Transmissão Paulista, com uma queda de 10% comparado ao preço médio que eu paguei. Lembrando que nesse episódio extraordinário eu comprei 900 ações de Transmissão Paulista, 1.200 de B3, diminuindo o meu preço médio, e mais 1.000 de Bradesco, mas acho que no caso de Bradesco eu não cheguei a diminuir meu preço médio. Pelo menos se diminuiu, não foi tanta coisa assim. E aí comentando principalmente de Bradesco, porque há atualizações interessantes sobre a situação do banco. Evidentemente, eu me aproveitei de uma queda esporádica muito forte que aconteceu em decorrência da decisão do Fed, o Banco Centro-Americano, de manter a taxa de juros entre 5,25 e 5,5, só que com um comunicado em tom mais duro, mostrando que eles estão dispostos a aumentar mais a taxa até o final do ano e manter essa taxa higher for longer, ou seja, mais alta por mais tempo. Só que ainda que isso não tivesse acontecido, eu poderia ter comprado mais Bradesco. Inclusive, depois eu vou mostrar a parte percentual, mas ela é a maior posição que eu tenho na carteira. E muita gente me questiona falando, poxa, mas há bancos melhores. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal, não tem muito tempo, comparando indicadores dos 4 maiores bancos do país. E Banco do Brasil e Itaú, por exemplo, ficaram à frente de Bradesco. O outro comparado era Santander. E nos comentários tinha muita gente lá, poxa, Banco do Brasil é muito melhor, tem chance de intervenção do governo, mas tá muito mais barato. Ou Itaú é um baita banco, por que não ter Itaú na carteira? E eu concordo com ambos os argumentos, mas eu acho que Bradesco está passando por um momento ruim e daqui a pouco vai estar no momento melhor. E aí eu lembro que Howard Marks, o grande gestor americano da Oak Street, costuma comentar que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. De modo que eu acredito que esse é um momento muito bom para se comprar
Bradesco. E parece que não estou sozinho. Se nós pensarmos nos bancos nacionais, durante muito tempo o maior rival do Bradesco era enxergado como o Itaú. Até hoje, pelo menos a maior parte das pessoas ainda enxerga assim, apesar de terem surgido novos players. E o que o Itaú fez recentemente? Eles alteraram a recomendação para as ações do Bradesco, que estavam basicamente em venda, porque também enxergam que o pior pode ter passado tanto para Bradesco quanto para Santander, como vocês podem ver na manchete. Ou seja, o que eu quero fazer com o Bradesco é aproveitar um período ruim de diminuição dos lucros e, por consequência, forte queda das ações, para poder comprar algo que é bom, é um banco que sobreviveu a várias crises no Brasil, por um preço que eu julgo ótimo, né? Tô comprando o Bradesco abaixo do seu valor patrimonial. E aí agora é sentar e esperar. Por enquanto tem um pequeno resultado e vamos ver se isso converte num resultado maior depois que os números, principalmente de inadimplência, começarem a normalizar, a ponto do Bradesco poder reverter suas provisões para devedores duvidosos, né? Apresentar números melhores no seu resultado. Quanto a B3 e Transmissão Paulista eu já tô com uma posição relevante. B3 eu quero mesmo que seja uma posição que não é tão grande na carteira, já que ela foge um pouco do perfil que eu coloquei aqui no Viver de Ações. É a empresa mais cara, se a gente for pensar nos indicadores, mas também ela é cara por um motivo, né? É um monopólio, é a única bolsa que nós temos no país e a competição que nós temos para ela são as bolsas americanas, sendo que vários brasileiros preferem investir via BDR, coisa que eu não gosto, mas se eles querem fazer isso, então deixa eu ganhar um pouco essa parte também, sendo acionista de B3. Mantenho as posições, não pretendo vender agora, até poderia vender para não ter que pagar a DARF se eu fosse vender alguma posição com lucro, mas como não vou vender nada, deixo tudo parado. Para isso eu estaria usando aquela estratégia de compensação de prejuízos. Mas vendo outras abas aqui, primeiro vamos no painel de proventos. Se nós olhamos o mês de setembro, tivemos apenas um magro pagamento de juros sobre capital próprio vindo do Bradesco. Então foi um dos menores recebimentos do ano, junto aqui, por exemplo, com abril, né? E o grande destaque é o mês de agosto, foi o melhor, com yield on cost de 1,58% na carteira. Setembro, o yield on cost ficou em 0,12%, porque basicamente não recebemos nada, né? Só esse pedacinho que o Bradesco paga mensalmente. A próxima tela que eu vou abrir é a tela do patrimônio, para ver como é que está a alocação percentual em cada uma das empresas que temos na carteira. Então já comentei que Bradesco é a maior posição, cerca de 20% da carteira, até porque tenho apenas 7 papéis, né? Eu quero aumentar o número de ações até chegar a cerca de 10 papéis. Hoje faremos isso, compraríamos mais uma. Depois de Bradesco, a segunda maior posição é a Transmissão Paulista, depois o Banco ABC, com quase 16%, Transmissão Paulista 16,61%, Klabin com 14,2%, e aí nós temos Copasa com 11,89%, B3 com 10,84% e Sanepar com 10,25%. E aí, falando do setor de saneamento, foi um dos primeiros setores que eu tive mais peso aqui na carteira e depois eu não comprei mais, porque teve uma performance positiva, né? Só que eu vou fazer um outro episódio apenas olhando com mais atenção, para não cair naquele viés de comprar só o que fica para trás e evitar comprar mais daquilo que é bom e que, por mais que tenha subido, continua barato. E por vários indicadores, essas empresas aqui continuam baratas. Até por isso que continuam na carteira, apesar de terem subido bastante. Se eu abro aqui a parte de posição resumida, veja que das 3 maiores subidas, Sanepar é a primeira e Copasa é a segunda, sendo que já tinha subido mais, depois deu uma realizada. E com prejuízo nós temos B3 e Transmissão Paulista, como já foi comentado. E para fechar aqui a parte do MyProfit, podemos falar do setor do agro, vamos olhar agora a rentabilidade como um todo, onde já se conta também a questão do recebimento de proventos. Então, se nós pegamos a carteira desde o começo, ela começou em fevereiro desse ano, nós temos uma rentabilidade de 16,04%, enquanto o Ibovespa está dando 10,9%, o IPCA é de um pouquinho menos de 3%, o IFIX 13,31% e o CDI em 7,92%. Sendo que, como falamos de uma carteira que é apenas de ações, o benchmark de comparação é o Ibovespa, o qual está bem abaixo da carteira. Se a gente olha aqui em termos gráficos, né, veja que a carteira, desde o começo, ela está ganhando Ibovespa. Espero que continue assim ao longo do tempo. Inclusive, eu vou dar uma mudada aqui apenas para mostrar a consolidação entre a carteira de ações e de fundos imobiliários e juntar as duas carteiras. Nesse caso, eu vou voltar desde o começo da carteira de fundos imobiliários, e aí vale lembrar que a carteira de fundos imobiliários é mais antiga do que a carteira de ações. Então, voltando desde o começo, o que nos remete ao mês de junho de 2022, nós temos uma performance acumulada entre ações e fundos imobiliários de 24,89%, o que ganha, por exemplo, do Ibovespa, do IPCA, do IFIX e do CDI, que foi bem alto nesse período acumulado, né, 17,25%. Se nós olhamos aqui a
formação gráfica, veja que em certos períodos, e aí consolidando, né, fundo imobiliário e ações durante mais tempo, nós perdemos para Ibovespa, perdemos para o CDI, mas agora no final a gente está bem à frente de todos. E aqui nós temos os meses, né, a maior parte dos meses positivos, ainda que nós tenhamos momentos de volatilidade. Teve um mês, por exemplo, especificamente, que foi uma queda de quase 7%, novembro de 2022. E só para fechar essa parte, indo aqui no patrimônio, a carteira ficaria assim. Então, uma bela figura, com a maior posição sendo RBRF11, que é um fundo de fundos, então dentro dele você já tem bastante diversificação. E veja que não tem nenhuma posição assim muito concentrada. A maior de todas seria RBRF11, com 11%, mas como eu disse, lá dentro você tem uma série de fundos imobiliários diferentes. E no total, nós estaremos quase batendo o primeiro milhão investido de maneira pública aqui no canal. Aliás, não é o primeiro milhão investido porque só na Previdência da Grão eu botei 1 milhão diretamente, né? Mas nas carteiras do canal nós estaremos chegando à marca de 1 milhão. E para quem quiser ter uma visão igual a que eu tenho aqui, fica o convite para conhecer o MyProfit. Foi criado por um aluno meu da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron. Facilita não apenas a consolidação da carteira e até de maneira automática, basta integrar com a B3. Também serve para investimento exterior, também serve para criptomoedas, para a parte de renda fixa, serve para tudo e na hora de declarar o imposto de renda vai tornar a sua vida muito mais simples. Inclusive você pode fazer declaração em questão de minutos. Já gravei um vídeo aqui no canal mostrando como se faz. Para quem quiser conhecer, tem um cupom PERINI10 para que você possa assinar com 10% de desconto e um link aparecendo aqui na descrição. Visto a parte da carteira, agora vamos para a novidade. Um papel do agronegócio que vai entrar na série Viver de Ações. E para isso, primeiro vale comentar sobre o agronegócio de forma geral. Como eu já disse na introdução desse vídeo, o setor de agronegócio no Brasil ele é muito forte e como você pode ver até na tela, né, parte desse PIB que nós tivemos muito positivo no primeiro trimestre veio por conta da evolução dos números do agronegócio. E por que isso acontece? Porque o Brasil tem algumas vantagens naturais e também outras que foram sendo dadas através da dinâmica da sociedade, das dinâmicas políticas. Mas listando algumas delas, bom, primeiro a extensão territorial e diversidade de biomas que temos aqui no país. Em termos de território, somos o 5º maior país do mundo, com uma vasta quantidade de terras agricultáveis. Um segundo ponto seria a diversidade climática, mas uma diversidade que garante também que você possa plantar praticamente o ano inteiro. Nós queremos um clima tropical, subtropical, equatorial, bastante sol durante o ano, um certo regime de chuvas. Não temos um inverno muito forte, só na região sul, mas mesmo assim não é tão forte como em outras áreas. Pensando em um terceiro fator, nós temos uma grande quantidade de riqueza e recursos naturais. Se você pensa em água potável, muito importante para esse setor e para a vida no geral, o Brasil é dono de um dos maiores aquíferos do mundo, se não for o maior. Se pensamos em terras agricultáveis, é muito famosa aquela chamada terra roxa, que viria do italiano, né? É terra rossa, porque ela não é roxa, ela é vermelha, mas o vermelho italiano é rosso, que está presente, por exemplo, nas terras do Paraná e também em São Paulo. E mesmo as terras que não eram muito boas, que são as terras do Centro-Oeste, não eram tão utilizadas assim para a agricultura no passado, graças a investimento em tecnologia e através de muita pesquisa liderada pela Embrapa, nós conseguimos ao longo do tempo aumentar a produtividade dessas terras. E isso não parou. Até hoje o setor do agronegócio ele vem continuamente se modernizando através do investimento em tecnologia, em agricultura de precisão, em maquinário avançado. E tudo isso acontece movido pela rentabilidade do agronegócio, já que boa parte da produção será destinada para exportação. E depois eu vou mostrar numa figura específica como o Brasil é líder em vários segmentos do agronegócio pelo mundo. E quando não é líder, costuma ser mesmo assim o maior exportador. E um último ponto é que essas vantagens tendem a continuar existindo porque, primeiro, parte delas é geográfica e a geografia ela demora muito tempo para se alterar, né? Muito mais do que o período de algumas vidas humanas. E o segundo é sobre a parte política. Nós temos incentivos para o setor do agronegócio que deverão ser mantidos ao longo do tempo, porque se você pega dentro do Congresso, você tem uma bancada ruralista muito forte, que veta qualquer tipo de coisa que é negativa para o setor e consegue direcionar também recursos governamentais dando subsídios e outras vantagens. E parte disso se apoia na questão de que o agronegócio é responsável por uma boa parte do PIB, como já foi colocado, e também por geração de empregos. Como você pode ver na tela, em certos trimestres, mais de 25% dos empregos gerados no Brasil estão ligados, direto ou indiretamente, ao agronegócio. De tudo isso que
que eu falei, não é de surpreender que o Brasil ele lidera em vários segmentos do agronegócio no mundo. Como você pode ver através dessa imagem, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, de café, de suco de laranja, de açúcar, de carne de frango e de carne bovina, sendo que em várias dessas também é o maior produtor mundial. Quando não é o maior, caso por exemplo da carne de frango e da carne bovina, ele fica entre os 3 maiores. E sempre com uma fatia de market share muito relevante. Se você pega suco de laranja, 75%, soja, 50%. E a menor fatia de market share aqui está em carne bovina, com 24%. Sendo que, se você pensa nesses movimentos ligados ao veganismo, que estão querendo proibir, né, agropecuária, como está acontecendo lá na Holanda, é muito mais difícil avançar aqui no Brasil se a bancada ruralista tem poder para barrar esse tipo de coisa. Então acredito eu que enquanto o pessoal vai se desfazer das fazendas e da atividade ligada ao agronegócio, aqui no Brasil a coisa tende a ser diferente. Nós já entendemos que somos o celeiro do mundo e apesar de não poder se basear apenas nisso, né, então vamos direcionar toda a economia para essa área, até porque isso costuma ser um erro, já erramos assim com o café lá atrás, acho muito difícil que o agronegócio ele não continue sendo um dos grandes players relevantes na nossa economia. E depois de falar do setor no geral, agora vamos para a parte específica, falar de uma empresa. E no caso, vou falar de uma empresa do segmento que foi pioneira na nossa bolsa, porque ela fez seu IPO em 2007. Já fez parte da minha carteira no passado, era uma das minhas posições preferidas durante um tempo, me deu belas alegrias, depois eu vendi e agora eu tô olhando novamente. E o nome dela é SLC Agrícola, o ticker SLCE3. Uma empresa que é focada na produção de 3 commodities, principalmente. Nós temos soja, que é o seu carro-chefe, milho e algodão. E a produção da SLC ocorre em 23 fazendas localizadas em 7 estados do Brasil. Se você pega apenas as terras que a empresa possui, nós estamos falando de 320 mil hectares. Lembrando que cada hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados. E todos esses 320 mil hectares estão divididos em 23 fazendas em 7 estados. Nós temos 9 no Mato Grosso, 2 no Mato Grosso do Sul, uma na fronteira entre Goiás e Minas Gerais, então uma fazenda que pega 2 estados, 6 na Bahia, 2 no Piauí e 3 no Maranhão. Veja que a divisão das fazendas coloca a SLC em diferentes subclimas, de modo que algumas são mais destinadas para que você possa produzir uma certa cultura e outras para outras culturas. Além disso, a empresa ainda tem um esquema de utilização de terras arrendadas, que totalizam uma área sob controle de 674 mil hectares. Da área plantada, 20% é destinada ao milho, 24% ao algodão, 51% para soja e a 5% em outras culturas. Soja, além de ser responsável pela maior área plantada, também é responsável pela maior parte da receita e também do EBITDA ajustado. E se a gente pensa nas empresas que estão aqui na carteira do canal, você deve ter percebido já que eu gosto de focar em empresas que tenham diferenciais competitivos, ou muitas vezes, né, restrições severas à competição. É o caso de empresas de energia, é o caso de empresas de saneamento, é o caso da B3, a nossa única bolsa aqui, bancos de um certo modo, porque são um oligopólio. É difícil você criar um banco, ainda mais competir com os bancos grandes. E a mesma coisa acontece com a SLC. Ela tem vantagens frente aos seus competidores. A primeira delas é o fato de que muita gente no agronegócio não usa hedge cambial para se proteger e ter mais previsibilidade. A SLC faz isso muito bem. E além disso, eles têm capacidade de armazenar a sua produção, o que faz com que a empresa possa escolher os melhores momentos do ciclo para vender aquilo que eles já colheram. Eles também conseguem ser muito mais produtivos do que a média do setor e do que a média do mundo. Se a gente pega em soja, por exemplo, eles são 16% mais produtivos do que a média das empresas nacionais e 20% acima da média das empresas internacionais. Em algodão, eles estão 119% acima da média. E se a gente pega o milho, eles estão 28% acima da média brasileira e 12% acima da média mundial. Veja que no caso do milho, os Estados Unidos lideram. Eles puxam essa média para cima, mas mesmo assim a posição da SLC é muito boa. Olhando também a parte de custo, como são uma empresa muito grande com várias fazendas, eles conseguem comprar com ganhos de escala, pagando mais barato em comparação àquela pessoa que vai comprar menos, né, ao produtor rural menor. E por não depender de uma única cultura, também tem mais segurança, dada até pela diversificação das suas terras e também exposição a diferentes climas, né? O clima muda um pouco de um local para o outro. Quando a gente olha a receita, e depois eu vou mostrar isso lá no Status Invest, fica bem bacana ver ao longo dos anos, eles têm um crescimento robusto ano após ano e apenas no primeiro trimestre desse ano tiveram 3,6 bilhões de reais de receita. E vale um destaque nessa parte porque se você olha o preço de commodities como soja, algodão, milho, que são os grandes responsáveis pelo resultado da empresa, no geral eles caíram no primeiro semestre. E mesmo assim a empresa teve um resultado bem robusto.
Se nós olhamos o crescimento de EBITDA e margem, a margem EBITDA está em 41% em 2022 e também ao longo deste primeiro semestre de 2023. E a margem líquida, o que aparece na linha final, ficou em 25% no primeiro semestre, com crescimento frente a 2022, que tinha ficado em 18%. Na verdade, das margens que a gente vê nessa figura, é a maior, perdendo apenas para 2021, que ficou 1 ponto percentual acima. Sendo que, vamos lembrar que lá em 2021, o CDI estava muito baixo. Chegou a ficar em 2%. Já em 2023, o CDI estava alto e agora, a partir de agosto, segundo semestre, que ele começou a cair. Isso deve melhorar a margem líquida da empresa, já que eles têm um endividamento. Nada muito grande, um endividamento controlado. Se a gente olha a dívida líquida em relação ao EBITDA, está em 1,61, mas é uma dívida de longo prazo, contudo o custo dela é alto, porque ela está majoritariamente ligada a CDI mais um componente pré-fixado. Segundo a empresa, em dados de 30 de junho, apresentando um custo da dívida de 14,6% ao ano. Mas à medida que o CDI cai, o custo da dívida cai, de modo que o resultado líquido tende a melhorar. Então esse ciclo de queda dos juros que nós estamos vivendo, e não temos como saber até que patamar vai, mas espero eu que o juro caia bastante. Na verdade eu torço por isso, né? Esperar, eu tô esperando outra coisa mediante dados da economia, mas vai saber o que vai acontecer. Agora, se os juros caírem bastante, isso afeta positivamente a empresa. Até porque vamos lembrar que ela ganha de dois lados, né? Juros mais baixos, ela ganha no menor serviço da dívida, e com juros mais baixos, o diferencial do nosso juro para o juro americano fica menor, de maneira que recursos do chamado carry trade, aquele pessoal que traz dinheiro para cá para ganhar com juros, vão embora do país, o pessoal pega esses reais e troca por dólares, e o dólar tende a ficar maior contra a nossa moeda. Sendo que, como a receita de SLC vem principalmente de exportação de commodities, um dólar mais forte favorece a receita da empresa. E para quem gosta de dividendos, SLC nos últimos 5 anos tem pago aí uma média de 4,5% de yield e tem conseguido aumentar o seu payout, que ao longo dos anos tem ficado na base aí de uns 50%. E para fechar essa parte da olhada dos indicadores da empresa, listando pontos positivos e fatores de risco levantados aqui por mim e pela minha equipe. Bom, em pontos positivos, a Compay atua na exploração de diferentes culturas, tem fazendas que estão geograficamente dispersas, o que dilui seu risco de estar ligado a apenas uma cultura e também um certo risco climático que naturalmente existe. SLC também tem uma forte presença no comércio internacional, o que dá para a empresa e também para a carteira exposição ao dólar e a deixa menos sensível aos acontecimentos no ambiente interno. Lembrando que menos não é insensível. Ela também possui baixa alavancagem financeira e uma posição de destaque no setor aqui no Brasil, sendo que o setor no Brasil também é destaque, responsável aí por quase 24% do nosso PIB. Agora, quanto aos fatores de risco, vamos lembrar que é uma empresa de commodities e commodities seguem um ciclo, inclusive variam bastante. Como ela está ligada ao agronegócio, está sujeita a quebra de safras mediante acontecimentos climáticos, porque por mais que haja uma diversificação das fazendas, isso pode acontecer, talvez não totalmente, mas afetando temporariamente o resultado da empresa. E vamos lembrar que isso aqui é Brasil. Vai saber o que uma canetada pode fazer, se o MST, por exemplo, representa um risco, por mais que as fazendas da empresa sejam produtivas, eles já invadiram fazendas produtivas antes. E nós temos também problemas quanto à cadeia logística no Brasil, o que pode atrapalhar a empresa a escoar a sua produção. Só que entre benefícios e riscos, e pensando no preço atual da empresa, eu acho que ela está muito interessante. Se a gente olha os indicadores, e aqui eu vou olhar o site Investidor 10, porque no Status Invest não estava aparecendo o preço por EBITDA, descendo aqui, nós vemos o seguinte, ela está com PL de 9,45. Se nós olhamos em relação à média histórica na casa dos 15, ela está mais baixa, tudo bem que essa média é fortemente puxada para cima por conta desse período de 2016, mas está abaixo da média. Se nós olhamos em relação ao seu valor patrimonial, está acima da média, mas não muito, sendo que a média foi puxada para baixo por todo esse período entre 2013 e principalmente 2016. E o que eu achei especialmente interessante foi o seu preço em relação ao EBITDA. Está negociando em apenas 4 vezes. Lembrando que o preço-lucro ele é afetado pelo endividamento da empresa no momento de juros altos, que é um endividamento que está sob controle, mas se a gente olha nos números no geral, indo aqui na parte contábil, veja que falamos de uma dívida bruta de quase 5 bilhões, a empresa no mercado hoje vale 8,7, eles têm uma disponibilidade de 1,16, não estão sufocados quanto a vencimento de dívida no curto prazo, eles têm muitos ativos para honrar o pagamento dos passivos de curto prazo, mas essa dívida crescendo a uma taxa de juros mais alta, ela atrapalha a empresa. Se você se lembrar daquilo que eu falei, a taxa que a empresa falou que paga na sua dívida, com dados até o meio desse ano, era de 14,6. Se a gente olha aqui o que eles ganham ao investir o dinheiro,
dinheiro, daqui na métrica chamada ROIC, eles ganham 16,76. Ou seja, para a empresa, vale a pena se endividar pagando 14 se eles conseguem pegar esse dinheiro e investir para ganhar 16. Agora é sempre melhor se endividar a juros mais baixos. E se o juro continuar caindo, isso tende a ser positivo para a empresa. Um último ponto a olhar aqui com mais destaque, indo para a parte contábil, vou voltar aqui o máximo possível, é o crescimento da receita da empresa ao longo do tempo. Então veja que é um belo de um crescimento. Inclusive pegando os últimos 12 meses, já com parte do resultado desse ano, parte do ano passado, talvez a gente tenha um ano com mais crescimento em relação ao passado. É o que eu espero que venha acontecer. Não só na receita, mas também no lucro. E como o preço de uma ação tende a no longo prazo seguir o aumento do lucro da empresa, se esse lucro estiver crescendo, provavelmente o acionista vai ser beneficiado com isso. Tanto via aumento das cotações, quanto também através da distribuição de mais proventos. Dito tudo isso, agora é comprar SLC. Para isso, eu já estou com o home broker da corretora Rico aqui aberta. Vou colocar na boleta SLCE 3. Deixa eu dar uma olhada também aqui no book de ofertas. Uma empresa com uma liquidez boa, veja que o spread fica em 1 centavo, um dia levemente positivo, né, 0,76 de subida. E eu vou comprar mais ou menos R$45 mil. 1.200 ações dá 46 mil, tá bom. Vou enviar a ordem a 38,50, vai ser executada na hora. Ordem enviada. Ela está aqui, ó. Entraram umas ordens a 38,51, 38,50, já executou 500 e pronto. A ordem foi totalmente executada, sou feliz proprietário de 1.200 ações de SLCE 3. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui e também deixe sua opinião, né? Você acha que foi uma boa aquisição? Gosta da empresa? Não gosta? Prefere outros nomes? Coloque aqui nos comentários sua opinião, que é sempre interessante dar uma lida no que vocês pensam. Assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.